Então, treinar a equipe de vendas, entender os feedbacks que eles trazem de campo, do campo de batalha, e buscar com que as ferramentas e processos que eles tenham para atender esse campo de batalha sejam sempre melhorados. Gestores a gente tem aos montes, agora líderes são poucos. A gente precisa entender, quando a gente tem uma DRE, um demonstrativo de resultado do exercício, que você tem a rentabilidade do negócio, ou seja, o negócio é viável. Você chega no final da última linha da DRE e você vê que tem um lucro bacana, um lucro líquido, né? Seu EBITDA também tá legal. Depois que você descontou tudo, a última linha no lucro líquido tá maravilhosa. Só que não se esqueça que existe um descasamento, né, entre a DRE e o fluxo de caixa. Muitas vezes você vai receber 2 meses depois, 3 meses depois, depende do modelo de negócio. Começando hoje com mais um OEQQ, e eu tô aqui com o Diego Nista. Olá, Egli, novamente, tudo bem? Tudo bem, Diego? Graças a Deus. E aqui hoje a gente vai ter um assunto sensacional, que é um dos mais importantes. A gente vai falar sobre vendas. E se você ainda não assistiu o outro, corre lá e já assiste agora, porque você não pode perder todo o conteúdo que a gente falou lá. É muito importante para você deslanchar com o seu negócio, não é? É isso aí. A gente conversou bastante sobre os principais motivos que quebram uma empresa, né? São 39 motivos ao todo e hoje a gente vai dar continuidade neles. Então vamos ao que interessa. Eu tô louca para saber todos os 39. Eu acredito que para mim, pessoalmente, já foi muito bom tudo que a gente conversou e agora eu tenho certeza que eu vou aprender ainda mais com o resto dos 39. Vamos lá. Com certeza. Vamos juntos nessa jornada. Bom, falando sobre vendas, são 2 grandes motivos que eu gostaria de elencar aqui. O primeiro é sobre precificação, né? A precificação errada quebra um negócio. A precificação, ela traz todos os elementos que a gente precisa para entender qual que é a nossa margem líquida, mas todas as despesas que a gente tem que pagar antes de a gente conseguir ter essa margem acumulada. Ou seja, a precificação ela tem relação direta com a nossa margem de contribuição. Ou seja, tudo aquilo que a gente precisa para pagar os nossos custos fixos daquilo que está envolvido na produção e também nossas despesas fixas, que no dia 1, no dia 0, você já tem as despesas, querendo ou não. Você já vai ter seu aluguel, você já vai ter a sua folha de pagamento. Então, entender quais são as despesas fixas de uma empresa faz total sentido. Você precificando todas as despesas, você consegue ter noção do lucro também, né? Depois que você precifica tudo. Com certeza, porque aí você vai ter o ticket médio do negócio e saber a quantidade mínima que você precisa para alcançar o seu ponto de equilíbrio. Dali em diante começar a lucrar. Então a precificação é um dos pilares que a gente atua no método EQQ, o empreendedor qualitativo e quantitativo. E lá a gente ensina como precificar todo tipo de produto ou serviço, independente da natureza, se é um comércio, se é uma indústria, se é um serviço, e todas as classificações tributárias que o empreendedor está qualificado, né? Ele pode se enquadrar num simples nacional, num lucro presumido ou no lucro real. Então, os impostos que se recolhem para cada uma delas, impostos que eventualmente são recuperados em operações, isso tudo tem que ser muito bem equalizados, né? Então, a precificação de um produto ou serviço, a margem ideal que tenha o seu negócio saudável é de extrema importância para a longevidade, que o seu negócio seja perene e que seja rentável. E para você conseguir vender o produto, ele tem que ter um preço certo dentro do mercado. Então, precisa ter uma pesquisa de mercado, né? Perfeito isso que você está falando. Não adianta nada a gente querer colocar uma margem lá de 40% líquida e você ficar fora do mercado. Então, ter essa visão, o cenário, entender onde você está enquadrado, faz total sentido. Então, sim, é muito bem lembrado por você. Fazer uma pesquisa, né? As forças de Porter, entender seus concorrentes, né? Como que você está estabelecido, faz total sentido junto da precificação. Porque tem essa precificação quantitativa, que é justamente esses números, todo o cálculo, entender como que se faz um markup, né, para multiplicar ali com seu custo, sem impostos, e aí sim ter o seu preço de vendas, mas existe também esse qualitativo, né, como que você se posiciona no mercado, porque além de você se comparar com a concorrência, você também precisa entender o seu posicionamento mediante a concorrência, como você vai se portar, ou seja, você quer ser visto como mais caro entre eles, você quer ser visto como mais barato, quer ser visto como melhor, a questão do posicionamento também interfere na precificação.
Muito bom. E qual seria o próximo passo para a gente estudar e entender melhor sobre vendas? É a equipe de vendas despreparada. E como preparar uma equipe de vendas? Primeiro, tecnicamente. Um vendedor que não conhece o seu produto ou serviço tecnicamente não está vendendo bem. Se ele não acredita nem naquilo que ele poderia comprar, como ele vai vender aquilo, né? Então, entender os diferenciais, os aspectos competitivos e comparativos de um negócio, né? Quais são suas forças dentro do seu negócio? Isso, o vendedor, a equipe de vendas precisa ter isso muito claro. Essa equipe também ela precisa estar motivada. Motivada e é o segundo ponto. E o terceiro é reconhecida, né? Então isso volta naquilo tudo que a gente falou no nosso primeiro episódio. A cultura forte, né? Uma cultura, uma estratégia, o treinamento sobre a sua equipe, né? Então a gente está falando só sobre vendas agora. E aí a gente tem duas vertentes muito importantes, que é o quê? Esse comportamento, uma cultura engajada e tem também o resultado. O resultado em vendas é super importante. Então, o que acontece nesses 4 cenários? Você imagina que uma equipe de vendas que está ali muito bem em resultado, mas pouco alinhado na cultura da empresa. Você precisa educar eles, educar nessa cultura, porque você não pode atrapalhar os resultados é que fazem o negócio acontecer, mas é importante que ele esteja alinhado nessa cultura, então educa eles. Já ao contrário, se o colaborador está muito bem alinhado nessa parte cultural, ele entende as normas da empresa, ele faz o processo, só que ele não está dando resultado, você precisa desafiar ele, né? Você precisa comprometer ele para assumir desafios para conseguir atingir esses resultados, né? E agora, se ele está com os dois lados ruins, obviamente você tem que demitir ele, né? Se ele não está nem engajado na parte cultural e não está dando resultado nenhum, não serve mais para sua empresa, ele vai ser mais feliz em outro lugar e você vai ser muito mais feliz com o outro que pode performar muito melhor. Agora, se ele estiver alinhado nos dois, nas duas esferas, nos dois eixos, aí obviamente você precisa promover ele, né? Não quer dizer que você promover ele, que você vai transformar ele no gerente dos outros vendedores. Isso tem que ser algo construído com muito cuidado. Porque um ótimo vendedor que traz ótimos resultados não necessariamente vai ser um ótimo gerente, um ótimo gestor daquela equipe, né? Ele precisa ser treinado, ele precisa ter as competências adequadas para a gestão, né? Então, isso é um outro aspecto que está dentro dessa parte de uma equipe que hoje não está trazendo resultados e comportamental da forma que deveria ser numa equipe de vendas. E isso entra também no que a gente falou no anterior sobre um bom líder, né? Com certeza. Então, para ele se tornar um bom líder, o empreendedor ele precisa saber onde estão os destaques ali e se ele serviria como um bom líder para receber esse aumento, para que ele continue feliz dentro dessa empresa e rendendo ainda mais lucros para a empresa. Sem dúvida. E no aspecto de vendas, eu, como empreendedor, sempre tive uma afinidade, uma familiaridade, um gosto muito aguçado por vendas. E eu recomendo que todo empreendedor nunca abandone os clientes, né? Principalmente os principais clientes, né? Então, que ele tenha uma proximidade do campo de batalha, que ele consiga ter tempo dedicado a visitar junto da equipe, junto do vendedor, junto do Key Account Manager, seja de quem for, visitar esses principais clientes, que ele esteja ali presente, que ele ouça as dores, né? Porque eu vejo muito empreendedor que se acomoda e deixa para sempre o vendedor tocar e não faz nenhuma visita em conjunto, não acompanha, né? Então, não estou falando para ir em todos os casos, não é isso, mas sim buscar casos específicos para que você não perca esse vínculo com clientes estratégicos para o negócio. Teoricamente, seria um tempo investido do empreendedor, né? Você tá ali cultivando aquele cliente para que ele feche novamente negócio com você. Então, é importante você ter esse tete-a-tete com o cliente ali, para ele se sentir também parte da empresa, que é o que a empresa faz também, né? É importante a empresa fazer isso, trazer o cliente para perto? Com certeza, até porque a confiança, né, aquele relacionamento se estreita muito mais e, vamos ser sinceros, é muito mais fácil de resolver problemas e conflitos que são naturais, eles vão surgir no momento ou outro, conflitos surgem. Então, o que acontece? A resolução deles, quando existe um relacionamento, é muito mais fácil, é muito mais amigável, é muito mais compreensível, né? Então, problemas em equipamentos, problemas no seu serviço, problemas num produto vendido no comércio, seja a natureza que for, vão aparecer problemas. Agora, como resolvê-los
é a questão, né? Então, ter essa proximidade, esse relacionamento do próprio empreendedor, principalmente com contas-chave para a empresa, que sabe ali que o seu negócio tem uma, não vou dizer dependência, que eu não gosto disso, como a gente falou no tópico anterior, mas que tem uma importância para o seu negócio. Seja ela estratégica ou seja ela monetária, né? De uma forma absoluta, ou até em percentuais, né? Mas que ele traga ali, por exemplo, eu quero entrar em determinado setor. E aquele setor eu estou agora só com um ou dois clientes, né? Existem muitos outros a serem conquistados. Mas se eu fizer um bom trabalho ali naqueles dois, entender qual que é a linguagem que eu tenho que usar, quais são as necessidades que aquele setor demanda, o que eu preciso melhorar para atender bem aquele tipo de cliente. Então, o empreendedor tendo essa leitura faz total sentido. Claro que a cultura forte, como a gente falou lá atrás, ela vai fazer feedbacks, né? Vai trazer feedbacks pelo próprio vendedor. O vendedor vai falar, olha, a gente precisa melhorar nisso, naquilo, precisa de mais ferramentas, esse processo está falho, já está inadequado ou está obsoleto, né? Então ele vai trazer esse tipo de feedbacks desde que exista uma cultura na empresa na qual o feedback seja valorizado, né? Obviamente que a gente está falando de vendas, mas isso se aplica a tudo. Então, nas reuniões, os ritos importantes, por exemplo, como eu fazia nas segundas-feiras, né? Então, eu gostava muito de chegar e falar com a equipe de vendas. Nessa reunião de check-in e check-out, entre esse check-in da reunião e o check-out da nossa saída, eu sempre procurei com que a equipe entrasse de uma forma e saísse de outra melhor, sempre para melhor. Então a gente busca entender o que foi feito naquela semana passada, o que deu certo, né? A gente sempre tem os nossos guardiões da cultura, né? Então são pessoas estratégicas ali que sabem de cor a nossa que deveriam ser todos, né? Mas não, dificilmente a gente consegue com todos, que sabem ali a nossa missão, visão e valores, e que toda vez que a gente vai fazer uma reunião, a gente consiga resgatar um desses princípios, né? Se não todos. Toda semana talvez fica maçante, mas se a gente consegue sempre estar resgatando princípios e mostrar com que aqueles valores, aqueles princípios nos levam para aquela visão que a gente tem de longo prazo, que leva a gente para o próximo passo, o próximo nível, isso faz total sentido. Então, treinar a equipe de vendas, entender os feedbacks que eles trazem de campo, do campo de batalha, e buscar com que as ferramentas e processos que eles tenham para atender esse campo de batalha sejam sempre melhorados, faz total sentido. Mas vale ainda que o empreendedor vá também para o campo de batalha. Isso não é a regra que seja todo dia, mas nos casos importantes. Nesses casos importantes, onde o empreendedor vai até um cliente para poder fazer uma conexão com o cliente ali, é necessário existir um limite cliente-amigo? Porque às vezes você pode acabar virando amigo do seu cliente. E todo mundo está cansado de saber que o amigo, ele sempre vai pedir um desconto, ele sempre vai tentar tirar um proveito dessa amizade, o que é natural do ser humano. Então, o que você diria para um empreendedor que tem um cliente e que, de repente, precisa colocar um limite ali para que ele entenda que ele é, sim, bem-vindo na empresa, acolhido na empresa, mas que também ele é um cliente e não um amigo? Veja, o relacionamento ele pode sim se tornar intrapessoal e ir para o campo de um relacionamento mais pessoal. E da forma na qual sempre o aspecto profissional ele vai até a segunda página, né? Da mesma forma, se você não entregar aquilo que foi prometido para o seu cliente, ou se o seu cliente não pagar você como fornecedor, né? Então a amizade vai até a página 2 nesse sentido, né? Existe uma linha muito tênue. Só que, mais uma vez, a questão do relacionamento nunca é demais. Ela sempre vai ajudar nas relações de negócio, nas relações profissionais, a parte pessoal. Então, falar de afinidades, né? Falar de momentos de lazer, enquanto você está ali tomando café, jantando, almoçando com o cliente, e quebrar aquele gelo e ter um momento de foco depois para o negócio acontecer, na minha opinião, é fundamental. Sempre deu muito certo comigo isso, né? E somos seres humanos, né? Seres humanos têm conexões um com o outro. Então, gerar empatia, isso facilita toda a negociação, facilita todo o aspecto profissional que vai vir dali para frente, facilita um pós-venda, facilita a própria negociação. E vamos ser sinceros, se a gente empatar na parte profissional, eu sempre vou querer fazer um negócio com alguém que é um amigo, né? Isso vai ser um novo filtro, um novo diferencial, uma vez que a gente tem uma matriz de decisão para conseguir vencer vários aspectos. Então, uma hora que empatar, com certeza a parte do relacionamento ela vai pesar e tem um peso grande, né? Porque esse peso grande tem a ver com confiança. Falando sobre esse network que a gente está falando agora, de você ter essa relação com o cliente, quando você
sai com esse cliente para conversar, em que momento você acha que você consegue fechar mais negócios? Almoço, café da tarde ou jantar? Olha, isso depende muito de negócio para negócio, né? Não existe uma regra, mas na minha experiência era sempre em almoços, né? Não era durante o almoço era sempre um momento de descontração, a gente falava de muitas coisas, mas talvez no momento da sobremesa isso acontecia, né? Ou antes de pagar a conta ali, então os negócios eram fechados. Claro que já havia um trabalho que foi feito antes, né? O nível de consciência daquele lead já estava altíssimo, ele já entendia todas as características da nossa proposta, que foi passado um e-mail, no nosso caso era formalizado, né? Então existia uma proposta, um documento no qual estão todos os termos, já havia toda uma negociação feita, ele já estava confortável, ele já estava numa zona de conforto daquilo que ele podia estabelecer. Então, o próximo passo, depois daquele almoço, depois de diversas outras, geralmente nunca é um almoço único, né? São vários, pelo menos no negócio B2B. Agora, dali ele estende apenas para uma aprovação técnica, né? Então, ou seja, todo aquele conjunto, né? Aquela confiança estabelecida, aquela confiança ela é rápida para ser quebrada, mas ela leva tempo para ser construída, né? E geralmente não é só a construção com aquele cliente. Muitas vezes os outros clientes vão ajudar nessa construção. Feedbacks positivos do mercado. Hoje a própria internet, né, nos dá esse feedback de uma forma instantânea. Basta entrar ali no Reclame Aqui ou qualquer outro tipo de mídia social e você vai conseguir ver os comentários dos outros clientes. Então essa construção ela é de longo prazo. E então, para uma boa equipe de vendas, tem alguns pilares para ser trabalhado? Eu entendo que 3 pilares são essenciais para todo e qualquer vendedor. O primeiro é essa ambição de qualquer vendedor, né? Ela é algo que é natural, mas que pode ser trabalhada, né? Então, pode ser chamada também de fome, né? Vontade de fazer acontecer. E o segundo é a técnica, né? A gente já tinha falado de ambição e já tinha falado de técnica, eu preciso repetir ela aqui novamente. E o terceiro é inteligência emocional. Sem inteligência emocional, nenhum vendedor consegue ser perene no campo de batalha, porque ele vai ouvir muitas vezes não. Então ele precisa estar disposto ali a ouvir muitas vezes não para conseguir o seu sim, né? E entender os motivos que aquele não ocorreu, para que ele melhore e comece a ter muito mais performance de sim, tá certo? Então a inteligência emocional para toda e qualquer equipe de vendas é fundamental, porque problemas vão existir, clientes vão ficar insatisfeitos em um momento ou outro. Então, ter esse jogo de cintura, né, de contornar, de dar o feedback para dentro do negócio, da empresa, envolver o empreendedor quando for necessário, e o próprio empreendedor ser um desses que tenham essa audição do cliente, né, seja um ouvinte do cliente, é de fundamental importância. Muito bom. Vamos para o próximo? Claro. O próximo é a falta de capital de giro, né, algo que acaba matando muitos negócios. A gente precisa entender, quando a gente tem uma DRE, um demonstrativo de resultado do exercício, que você tem a rentabilidade do negócio, ou seja, o negócio é viável. Você chega no final da última linha da DRE e você vê que tem um lucro bacana, um lucro líquido, né? Seu EBITDA também tá legal. Depois que você descontou tudo, a última linha no lucro líquido tá maravilhosa. Só que não se esqueça que existe um descasamento, né, entre a DRE e o fluxo de caixa. Muitas vezes você vai receber 2 meses depois, 3 meses depois, depende do modelo de negócio. Então, nós temos que prever um fluxo de caixa que a gente também sustente a operação. Não apenas ter o caixa acumulado que a gente vai construir um caixa, né? Mas sim o fluxo de caixa para o dia a dia. De repente, se você vender muito mais do que você consegue comportar e você não ter como ter esse recurso para pagar suas contas dali 2 meses, 3 meses, ou seja, você não vai ter recebido ainda, você vai ter que pagar tudo. Então, esse descasamento da DRE para o fluxo de caixa, ela ocorre não só na receita, mas também nos seus custos, né? Por isso, da importância de negociar bem com seus fornecedores, para que você tenha prazos saudáveis. Muitas vezes vai ser difícil, tá? De você conseguir receber antes de pagar, né? Ou seja, receber do seu cliente antes de pagar seus fornecedores. Isso é muito difícil. Geralmente é sempre o contrário. Você tem que pagar antes do seu fornecedor e depois sim você conseguir receber do seu cliente. Então, você corre esse risco. Então, esse descasamento é justamente o que a gente chama de fluxo de caixa. Então, prever ele muito bem, buscar esse timing, né? Esse tempo de deslocamento de uma forma saudável faz total sentido. Sim, então reservar um dinheiro apenas para isso é a situação, digamos assim, perfeita para o negócio. Com certeza. E você conhecer qual é esse valor, né? Claro que você também pode ter picos de venda.
né? Você pode ter negócios que são fora da curva, né? Você tem uma média de faturamento ali, uma média de venda, que quando você emite a nota fiscal você vai faturar, mas e existe esse descasamento, então, da receita, dos custos e despesas. Só que sempre a despesa também vai ocorrer no mês. O custo pode ocorrer um pouquinho depois, mas a receita vai ser a última. Então, sim. Com esse método, eu consigo mais ou menos prever esses picos de venda, estudando as coisas que estão acontecendo, quais são as tendências. Sim, com o método EQQ a gente consegue fazer em planilhas do próprio Excel, né? Existem ferramentas, né? Python, dashboards ali criado em Power BI, dá para fazer tudo, mas entender num Excel como que é feito esse deslocamento, né? Esse descasamento de uma DRE para um fluxo de caixa é fundamental, e a gente ensina isso tudo no método EQQ. Aproveito para convidar vocês para a jornada do empreendedor lucrativo, onde a gente vai ter uma semana aí de curso gratuito com o nosso mestre aqui, Diego. É isso aí, nessa semana a gente tem 3 noites intensas de conteúdo online gratuito. Então convido a todos para se inscreverem pelo www.oeqq.com.br. Lá você vai inscrever seu melhor e-mail, vai entrar para um grupo de WhatsApp, você vai receber os links de tudo certinho que vai correr, as datas nos próximos dias, tá bom? E acompanhe o podcast, porque aqui a gente está falando muita coisa legal que vai alavancar o seu negócio. A gente falou tanto de fluxo de caixas e o que acontece quando a gente tem uma baixa lucratividade. É justamente o próximo tópico que quebra uma empresa. Baixa lucratividade. Não adianta nada você ter toda a sua equipe engajada, fazer todo o seu marketing, ter receita, mas na hora que você faz a dedução de todos os seus custos de despesa e todos os seus impostos, você chega com um lucro muito baixo, que você não consegue fazer nenhum tipo de reinvestimento, não consegue ter uma margem saudável de segurança e muito menos construir um caixa. Então, ou seja, aquele caixa que a gente falou no episódio anterior, de ter pelo menos 3 meses de pagamento de custos fixos, né? Você não teria, é difícil de construir. E qualquer eventualidade, como uma inadimplência de um cliente ou uma crise que venha, né? Então você está muito suscetível a ter problemas com uma baixa lucratividade. Por isso a importância de ter vários clientes, não apenas um que você conte ali sempre, né? Também, com certeza, faz sentido. A gente falou bastante sobre lucratividade e como você lida com a concorrência. Justamente esse é o próximo tópico nosso. Concorrência. Ela sempre vai existir, sempre existiu. Agora, saber o seu posicionamento em relação à sua concorrência, criar sua própria identidade e que o cliente, o mercado, tenha a percepção de valor do seu negócio, é a sua missão. Afinal, a concorrência ela está dentro das forças de Porter, né? A gente sempre vai ter que analisar quem já chegou antes, como que eles se posicionaram, o que você pode fazer, como transformar aquele oceano vermelho em um oceano azul, nem que seja parcialmente, né? Para que você saia daquela briga de preços, para que a gente não volte no tópico anterior, que é o de lucratividade, e que a gente tenha uma concorrência saudável da forma que você sempre entenda o que o seu concorrente está fazendo. Como diria Sun Tzu, né, da arte da guerra, você precisa entender seu concorrente, entender as movimentações dele e sempre buscar estar à frente dele, né? Então, de repente, ele não traz nada de fora, ele não visita feiras internacionais, ele não está atento às demandas de outros mercados, ele não faz uma pesquisa de clientes, né? Ele nunca mandou um Google Forms, né? Nunca fez uma avaliação de qualidade com o próprio cliente, que é quem pode falar melhor do seu produto, serviço, né? Então, veja que são muitas as vantagens, muitas as virtudes que a gente pode ter sobre a nossa concorrência, né? Seja no próprio atendimento, que eu sempre volto a falar de atendimento. Atendimento é uma das principais vantagens competitivas, né? E muitas vezes o pequeno empreendedor não tem dinheiro, como eu falei anteriormente, de investir numa pesquisa e desenvolvimento, de ter algo inovador, tecnológico. Ninguém vai se tornar uma Apple do dia para a noite, né? Ninguém vai ter algo revolucionário. Então, busque nos pequenos detalhes ser melhor que a concorrência. Então é assim que a gente tem que não deixar a concorrência nos engolir. Falando sobre concorrência, um exemplo muito legal é o McDonald's e o Burger King, né? Que eles arrasam nessa parte de marketing, onde eles trazem várias peças de marketing, um provocando o outro ali, e querendo ou não, intencionalmente, os dois crescem juntos. Sem dúvidas, bem lembrado, assim como Coca-Cola e Pepsi. E a Pepsi ela tem um posicionamento muito interessante, que ela está feliz em ser a número 2. Ela deixa claro isso. Então ela mostra que Pepsi pode ser, né? Então, quando o camarada pede, sim, pode ser. Então eles deixam claro que eles sabem que eles não vão alcançar a liderança,
mas eles querem sustentar a segunda posição, né? E no seu exemplo também fica muito claro isso, né? Que todos crescem, né? Um não entra na briga do outro, mais o Burger King que, né, dá as alfinetadas ali no McDonald's, mas o McDonald's é o líder. Então, quem está abaixo do líder é quem tem que se incomodar e buscar, né? Então, essa questão de posicionamento de cada um faz total sentido. Entender o seu lugar na cadeia, né, no ecossistema, de uma forma geral, como eu pertenço a esse ecossistema e como eu posso criar novas fontes de renda nesse ecossistema ou também tirar market share do concorrente. Muito legal. E você, como especialista, como lidaria com uma falta de cliente? Olha, se o cliente não está contigo, ele está com o concorrente, né? Então, entender quais são os desejos e dores desse cliente, entender o comportamento dele, como que você conseguiria atrair esse cliente para você, o que você pode fazer de diferente, é questão a ser estudada, né? Eu brinco sempre que o Google Forms é fantástico, porque você consegue, com aqueles clientes que você já tem, entender o que você tem de bom. E aquilo que você tem de bom, fortalecer para os demais, para que você consiga atrair também outros que só estão, talvez, com as empresas mais antigas de mercado, as empresas mais tradicionais. Então, o pequeno e médio empreendedor, ele precisa se diferenciar. Entender o cliente é a melhor forma disso. E quando você tem uma falta de conhecimento no negócio que você atua? Isso é algo preocupante e é mais um fator, porque o empreendedor precisa entender profundamente aquilo que ele faz, né? Ele tem que buscar especialização, ele tem que buscar mentorias, se aprofundar naquilo que ele faz, até porque ele está entregando algo de valor para o cliente. Então, não dá para fazer meia boca, não dá para fazer mais ou menos. Então, busque por especializações, busque por cursos. Antigamente, o pessoal diz que quem tinha o rei caolho, né? Quem tinha um olho na terra de cego era rei, né? Hoje em dia todo mundo tem 2 olhos, binóculos, tem visão 360. Hoje isso não é mais diferencial. Você fazer algo... O mercado é globalizado, é super competitivo, o mercado aberto. Tem empresas asiáticas, norte-americanas, europeias, todas estão aqui. Então, assim, tem que se diferenciar, tem que buscar conhecimento e fazer aquilo melhor. Eu quero saber agora sobre carga tributária elevada e inadimplência. Como a gente deve recorrer a isso? Um bom contador, sendo aliado do micro, pequeno e médio empreendedor, é super importante. Tenha sempre um bom contador. Porque o empreendedor ele tem muitas preocupações no dia a dia. Ele tem que estar pensando no negócio dele, tem que pensar no produto, tem que pensar na equipe engajada e muitas vezes ele não vai ter tempo de se atualizar em tudo que está rolando de regras tributárias. E o Brasil muda de uma forma muito dinâmica, né? Nós temos hoje um complexo da parte tributária das maiores no mundo, né? Então, o nosso sistema tributário ele é difícil de se entender quando eu tento explicar para parceiros que eu tenho na América do Norte, na Europa, na Ásia também, eles têm dificuldade de entender. Então, quando eu mostro um demonstrativo de resultado do exercício, eles falam, poxa, mas isso sobre aquilo e tal. O demonstrativo era para ser algo universal, né? Que é o Profit and Loss lá fora, né? O P&L. Mas aqui a gente tem tantas regras para, dependendo do regime tributário que você se encontra, se você recupera ou não o imposto. Então, você está ali, por exemplo, o seu PIS/COFINS de uma empresa lucro presumido é 3,65, enquanto numa lucro real é 9,25. Então, assim, tantas mudanças, tantas características. Então, é importante ter um parceiro contábil. Na sua opinião, foram regras feitas para ajudar o empreendedor ou atrapalhar? Sinceramente, a gente precisa se adaptar. Com certeza elas só atrapalham, né, para nós empreendedores, mas não cabe a nós, a gente não consegue, a gente não tem poder de mudança sobre isso, então a gente entender, estudar aquilo e se adaptar, fazer da forma correta. Não sugiro para ninguém, de forma alguma, que faça qualquer cambalacho, qualquer maracutaia, digamos assim, de uma forma pejorativa, né? Não faça nenhuma gambiarra que drible esse processo, porque isso pode ser prejudicial no longo prazo. Me fala agora um pouco sobre faltas de diferenciais competitivos. A gente volta num tópico muito parecido que a gente conversou agora há pouco, que muitas vezes o empreendedor pequeno não acha esse diferencial dele, né? E eu volto a dizer, busca um ótimo atendimento. O atendimento já
é um grande diferencial. Se você conseguir ter um produto diferenciado e saber explorar essas características, né? Se você mudou a pintura do seu equipamento, se você entrega um serviço com talvez um relatório com dashboard no final que o cliente assina eletronicamente no tablet, enfim, que você faça uma pesquisa após a entrega do seu produto ou serviço, isso já vai ser um diferencial, porque muitas pessoas pensam que o diferencial é só algo extraordinário, né? Aquilo que encanta o cliente, né? Um método Disney da vida, um Apple, né? E geralmente é difícil para o microempreendedorismo, empreendedor de pequeno e médio porte, conseguir algo assim. Então, busque fazer com excelência, porque o seu concorrente não está buscando isso. Então, quando você busca fazer isso, adquirir métodos como o método EQQ, que você consegue ter uma leitura de todo o seu negócio, né? Não só parte financeira, não só parte de vendas, não só parte de marketing, mas sim todo o negócio, entender planilhas, entender demonstrativos que hoje o empreendedor não está preocupado e ele começa a traçar novas rotas, né? Corrigir rotas que ele já estava achando que estava indo de A para B. E às vezes, quando eu entrego um B num método como esse, ele abre um insight C, usando a experiência do A dele com o B que eu entreguei, e ele cria um insight novo. Então, ele, juntando aquilo tudo, busca por métodos, busca por conhecimento. E você acha que seria interessante para as empresas também sempre buscarem parcerias de negócio? Essa falta de parcerias de novos negócios, isso também atrapalha? Eu sempre entendi que alianças estratégicas fazem os negócios prosperarem, desde que seja um ganha-ganha, né? Não precisa ser um 50-50, mas que seja um ganha-ganha de uma forma geral. No meu caso, foi o que deu muito certo, né? Eu visitava feiras internacionais, fazia um produto aqui que, de certa forma, era mais do mesmo, ou seja, meus concorrentes tinham, eu colocava uma marca X de bomba, de um compressor, de um ventilador, então eu fazia um equipamento ali que, de uma forma geral, era um sistema, mas que, quando eu visitei feiras internacionais, eu vi que haviam coisas diferentes lá fora que estavam sendo feitas, né? E muito melhores. Então, trouxe algo ali que envolvia magnetismo, que envolvia alta eficiência. Então, aquilo tudo foi um diferencial para mim. E que eu naveguei no mar azul por muitos anos, né? Nesse ano que a gente está gravando aqui, que foram aparecer outros concorrentes, e depois de eu já ter vendido a minha empresa, né, para o maior concorrente, do maior player do mercado. Então, quer dizer, eu naveguei ali por pelo menos 5 anos no mar azul. Né? Então foi muito interessante você buscar isso, e tenho certeza que outros negócios estão acontecendo, né? Independente do negócio que você atua. Então busca parcerias, claro, com todo o contrato, com todo o zelo, com toda, né, compliance que deve ter, mas eu entendo que juntar forças, né, é como se fosse um mastermind. Então você consegue cérebros juntos pensando de forma junta e também de somatória de competências, faz total sentido. Isso também ajuda bastante a você disseminar o nome do seu negócio, né? Você ter parceria atrai um público dali para o seu negócio também, não é? Com certeza, porque você pode entregar o X como carro-chefe, mas você tem o Y e o Z que complementam, né? Então, aquele Z pode ser uma parceria com alguém, um player europeu, por exemplo, e que seja um high ticket, de repente com uma margem maior do que você entrega, mas que tem público que quer comprar aquele high ticket, né? Ele quer algo supra-sumo, ele quer o melhor dos mundos, ele quer um produto premium. Então, tenha o seu produto principal, não gosto de chamar de básico, nem de iniciante, nada nesse sentido, né? Não é um produto de início, de prateleira, mas sim o seu produto principal, mas tem um produto premium, né? Esse produto premium, ele vai ter seus diferenciais e você consegue ter uma margem melhor nele para um público menor. E dentro de um negócio, a falta de conhecimento gerencial, ela pode atrapalhar numa liderança? Com certeza, porque eu costumo dizer que gestores a gente tem aos montes. Agora, líderes são poucos. Porque o líder é aquele que transforma a pessoa, né? Ele tem um pensamento global sobre o departamento, sobre a pessoa com que ele está falando, né? Sobre um vendedor, sobre um analista financeiro, ou seja, a pessoa que for ali, o profissional responsável, ele busca uma transformação, ele busca treinar. Então, quando eu falo líder, eu estou falando, obviamente, do empreendedor. E o gestor é apenas aquele que administra números, né? Então, entre ser um empreendedor e ser um gestor, existe uma diferença muito grande. Então, apenas ser um gestor, ele não vai fazer o negócio acontecer, ele vai sim manter aquilo que já vinha acontecendo. Enquanto o empreendedor, além de manter, ele vai impulsionar, ele vai inovar, ele vai sempre buscar algo mais.
Tem uma frase que viralizou na internet que é: existem chefes e existem líderes. Me fala um pouco a diferença. Nossa, são muitas as diferenças, né? A gente costuma ver justamente esse mapa, né? Mas antes de falar disso, eu gostaria também de comentar o seguinte: quando a gente fala de mudanças, a gente levanta a mão. Quem quer mudanças? Todo mundo levanta. Agora, quem quer mudar? São poucos, né? Então, eu costumo usar isso para falar. O papel do líder é motivar, né, para que aquela equipe ali bata a meta fazendo a coisa certa, ou seja, dentro da ética, dentro dos valores da empresa, dentro da cultura, mas bata a meta de uma forma motivada. Bata a meta fazendo a coisa certa. E gestor não traz essa parte toda motivacional, não traz essa parte pessoal, esse relacionamento com a equipe. Ele não tem essa questão do engajamento, né? Então a gente poderia elencar muitas diferenças entre um gestor e um líder aqui. Basta colocar no Google, a gente vai ver uma série de diferenças. Mas a principal que eu vejo é essa questão da motivação. O líder tem que inspirar a equipe. Ele tem que ser um exemplo que todos querem seguir, e também que ele seja um exemplo para si mesmo e para toda a equipe. A gente já falou bastante também no outro sobre a falta de planejamento. Mas eu gostaria de saber, a falta de planejamento, ela também pode acabar com uma empresa. Pode, porque o planejamento é a primeira parte do ciclo PDCA, né? Planejar, executar, checar e agir. Então, o planejamento, ele sempre tem que buscar passar por revisões, porque você pode pensar algo e o mercado responder de uma outra forma. E também um planejamento, como a gente falou de um estoque demasiado, a gente falou no episódio anterior, mas um planejamento ele também tem toda a seu raciocínio para um estoque, ele tem seu raciocínio para vendas, tem raciocínio para compras. Então, planejamento inadequado, sim, pode quebrar um negócio. Então, muitas vezes, se você planejar errado, você não consegue dar um passo atrás. Então, planejar buscando conhecer os riscos, né, daquele planejamento que você está pensando e fazer uma execução bem feita em cima do planejamento faz total sentido. Porque muitas vezes a empresa planeja algo, ele sai com uma estratégia planejada, né, coloca um plano de ação numa reunião, né, de todos que são a parte tática e estratégica da empresa, só que também não executam conforme. Então, um planejamento errado pode dar muito errado, e um planejamento certo, só que com uma execução errada, é pior ainda. E não acompanhar a rotina da empresa também pode ser um grande passo para uma crise aí, né? Concordo com você. No PDCA, muitos esquecem do C e do A, né? Só planeja e executa, planeja e executa. Não faz o ciclo ali virtuoso, que é justamente essa checagem. Porque muitas vezes, justamente no setor financeiro, a pessoa delega, né? Ele quer delegar, não tem mais tempo, precisa delegar, e na hora que delega, não checa, né? Não confere, né? Só confia. Então tem que ser um ciclo virtuoso de confere e confia, confere e confia, confere e confia. Então, se não for dessa forma, não dá certo. Ô Diego, e qual é a importância de um bom modelo de negócio para você? Modelo de negócio é aquilo que vai definir se o seu negócio é vencedor ou perdedor. Se você começar com um negócio perdedor, não adianta nada, né? Como se eu escalasse meu time ali em campo, colocar todos como atacante. Eu quero só marcar gol, não vai adiantar nada. Vou perder. Ou se eu colocar todos os goleiros, também não vai adiantar nada. Então eu preciso ter um esquema tático ali para fazer o negócio ser vencedor, né? E colocar as peças-chave em cada lugar. Então saber contratar, saber fazer toda a gestão do negócio. Porém, tem negócios que se tornam perdedores ao longo do tempo e já eram vencedores antes. Então, ou porque o produto não tem mais demanda no mercado, aquele serviço não tem mais, e a gente está cansado de ver cases assim, né? Blockbuster, né? Os streamings hoje dominam. E tantas outras, né? Exemplo aí, os clássicos aí como Kodak, né? Não se adaptaram. Enfim, celular BlackBerry. Então, modelos de negócio que eram vencedores se tornam perdedores. Então, entender o modelo de negócio, estar inserido nisso e buscar com que seu negócio seja um negócio vencedor, de repente você faz uma mudança tributária que vai te auxiliar muito. Você pode parar de talvez vender X produto que não tem uma margem mais satisfatória e focar naquilo que te traz um bom retorno. Então, isso que eu chamo de modelo de negócios. Entender o que vai te trazer a lucratividade e a prosperidade que você busca. Você acha que para ter um bom modelo de negócio, então, o empreendedor ele precisa ter um ego legal para ele não se deixar levar para esse negócio de sei tudo, não preciso aprender mais nada?
Com certeza. Humildade aliada ao aprendizado, né? Humildade é a que te permite sempre estar aprendendo e nunca ficar obsoleto. Tem muita gente que mesmo nos dias de hoje falha um pouco na divulgação da marca, mesmo com a internet sendo grande. Tem pessoas ainda que ficam presas, principalmente comércios locais. E você acha que isso pode influenciar muito para acabar com uma empresa? Com certeza, porque as pessoas se acomodam, né? Os empreendedores se acomodam com aquele público que ele já atende, aquele boca a boca, Enfim, ele está acostumado a ter sucesso naquela zona de conforto. E muitas vezes ele poderia ter muito mais sucesso fazendo uma divulgação correta, né? Então, hoje tem poucas empresas ainda que fazem uma gestão de tráfego, né, no mercado tradicional, né? Eles estão acostumados ali a outros modelos de divulgação e não se adequam aos novos modelos de divulgação. Então, estar ligado à internet e de uma forma que você busque seu público-alvo, saiba fazer realmente um tráfego para quem você deseja atingir, faz total sentido. Muita gente também não consegue se adaptar às necessidades de mercado, né? Sim, justamente porque esse empreendedor não ouve o seu principal cliente, ele não ouve o seu público, né? Volto a falar do Google Forms, né, como uma forma fácil e prática aqui de fazer uma pesquisa. Então, ele não entende as tendências de mercado, a percepção real de valor que o cliente tem sobre a sua oferta. E o Google também ele ajuda muito a você definir o seu público-alvo e entender melhor sobre o público-alvo. E o empreendedor que tem uma localização inadequada, como ele faz para corrigir isso? Bom, isso é um ponto interessantíssimo, porque geograficamente tem que ter vantagem, tem que fazer sentido de acordo com a estratégia estabelecida, né? Então, uma empresa, por exemplo, que trabalha com importação e não tem uma proximidade ali do porto e tem todo um custo logístico interno demasiado, né? E não consegue cobrar por isso, teria problemas sérios, né? Agora, se consegue cobrar, tá tudo certo. Então, assim, ter um ponto estratégico para atender seus clientes e estar próximo dos seus fornecedores, buscar essa referência cruzada, buscar estar em pontos que você tenha fácil acesso nas rodovias, esse tipo de coisa, faz sentido para diversos tipos de negócio. Tem negócios que são online, então não vai ter esse tipo de situação, mas para aqueles que precisam desse tipo de logística, faz sentido pensar. Diego, uma falta de pós-venda, o que pode gerar num negócio? Perda total de confiança, né? Ou seja, o cliente não vai voltar a comprar de você. O cliente ele quer ter segurança sempre no pós-venda, saber que ele vai ser acolhido e bem atendido, né? Não só ouvido, porque isso o próprio vendedor pode ajudar, mas sim bem atendido. O problema dele vai ser resolvido, seja no comércio, indústria ou serviço, né? Isso ocorre muito nas indústrias, né? Então, peças de reposição, agilidade de como atender esse cliente, né? Esse relacionamento facilita para que um pós-venda seja bem atuante. E para aquele empreendedor que tem ali um endividamento bancário fora de controle, qual seria a sua dica? A primeira é renegocie suas dívidas por uma dívida mais inteligente, ou seja, busque taxas mais baratas, né? Então, renegociar, conversar com seus fornecedores é a primeira dica que eu dou. Porque você pode ter dívidas com o banco e você pode também ter dívidas diretas com os fornecedores. Converse com essas duas fontes e busque renegociar, enquanto você faz um plano para sair desse buraco, né? Porque eu já passei por isso, já tive bola de neve acontecendo e uma dívida alavanca a outra, né? Então, reorganizar isso tudo, ter cabeça fria, desde que você continue vendendo, né? Então, porque senão aí você pode buscar outras alternativas, como vender seu negócio, enfim, alternativas radicais. Só que eu entendo que se você tem um negócio que tem uma DRE que é rentável, você consegue fazer o descasamento do fluxo de caixa, então busque renegociar aquilo que você já tem hoje de dívidas. E esse foi o segundo episódio do OEQQ. Esse mestre tá aqui comigo, o Diego, e ele explicou tudo para vocês. Espero que vocês tenham aprendido direitinho como não quebrar o seu negócio. Agora que você sabe de tudo que você não pode fazer, faça o que você tem que fazer. E agora entra no site www.oeqq.com.br, se inscreve lá e aprende tudo com o Diego. Obrigada, Diego. Obrigado, valeu. Seja você também um empreendedor qualitativo e quantitativo. Tchau, tchau.